Introdução. Numa época em que o pentecostalismo era tratado com desdém, e a presença da mulher no ministério era objeto de escárnio, Maria Worteter abriu caminho fervorosamente através da América, dirigindo poderosas campanhas evangelísticas em que milhares de pessoas foram curadas e encontraram a salvação. Suportando a crítica acirrada dos líderes das igrejas tradicionais, ela preferiu ouvir ousadamente a voz de Deus, e foi uma das pioneiras do movimento pentecostal no início do século XX. Nascida em 22 de julho de 1844, no estado de Ohio, de pais não crentes, Maria frequentou uma igreja cristã, a Igreja dos Discípulos. O pai morreu alcoólatra, deixando a mãe de Maria na pobreza, com 8 filhos para criar. Aos 13 anos, ela foi à frente, na Igreja dos Discípulos, e aceitou Jesus. Entretanto, a sua salvação só iria ocorrer no dia seguinte, no momento do batismo, quando o poder de Deus sobre ela de uma forma tão tremenda que ela desmaiou no espírito. Maria ouviu o chamado de Jesus para o ministério, mas, naquele tempo, sua igreja não admitia que mulheres exercessem nenhum ministério, exceto de missionária. Maria casou-se com o Sr. Woodward, e ambos prepararam-se para a obra missionária. Maria Worteter enfrentou a pobreza, a morte de alguns de seus filhos e problemas com a própria saúde, que era precária, mas considerava que todas essas provações visavam a sua preparação para o ministério. Durante algum tempo, ela se congregou com os Quakers. Ela e o marido continuaram a trabalhar arduamente, e a poupar dinheiro a fim de viajarem para o oeste, que seria o seu campo missionário. Sempre que uma igreja lhe permitia usar o púlpito, ela pregava a palavra e levantava ofertas para a obra missionária. Certa noite, pregando numa grande reunião da Igreja dos Discípulos, ela foi batizada no Espírito Santo. Em suas palavras parecia que a casa se enchera da glória de Deus. Senti-me como se fosse levantada acima de todas aquelas pessoas. Ela pregou num lugar chamado Covil do Diabo, e o avivamento irrompeu. Continuou pregando avivamento e fundou 2 igrejas. Sua pregação inflamada fazia-se acompanhar por milagres, curas, visões, profecias, línguas, e libertações, tudo isso no início do século XX. Os devocionais aqui apresentados, preparados a partir de seus sermões e das anotações que fez em seu diário, documentam as reuniões realizadas durante o ano de 1916. Maria Worteter era uma mulher batizada no Espírito Santo. Ela foi contemporânea de William Seymour, Charles Parham, Smith Wigglesworth, John G. Lake, e participou do derramamento do Espírito que ocorreu na Rua Azusa, em 1906. E nos anos subsequentes, Maria Worteter, precursora de Kathryn Kuhlman, foi poderosamente usada por Deus para demonstrar que o poder do Espírito Santo está tão atuante nos dias de hoje, quanto na época da Igreja de Atos. Nosso desejo é que você, prezado leitor, seja cheio do Espírito Santo, e receba dele o batismo por meio da leitura destes devocionais, e das orações que eles inspiram. Larrique Falver, editor-geral. Capítulo 1. O amanhecer da vida. Nasci em Nova Lisboa, Condado de Columbiana, Ohio, 22 de julho de 1844, e era a 4ª filha de Samuel e Matilda Underwood. Os meus pais não eram cristãos, por isso fiquei sem os ensinamentos religiosos e a influência com a qual tantos lares são abençoados. O meu pai e minha mãe juntaram-se à Igreja dos Discípulos, um ano antes da morte de meu pai, que ocorreu em julho de 1855. A morte do meu pai foi a primeira grande tristeza de minha vida. Ele foi para a colheita com a saúde habitual, e eu nunca esquecerei a noite em que ele foi trazido para casa, congelado até a morte. Algumas crianças vizinhas e eu estávamos lá fora assistindo a uma terrível tempestade, quando vimos 2 estranhos se aproximando da casa. Eles vieram para trazer a triste notícia do que tinha acontecido, e quando olhamos para fora vimos o veículo se aproximando,
trazendo os restos mortais de nosso querido pai. Foi um golpe terrível para nossos jovens corações, ver nosso pai sendo carregado para dentro da casa frio e rígido com a morte, e minha mãe desmaiando mais rápido que puderam levá-lo até ela. Nós, crianças, gritávamos e a tempestade rugia com toda a sua fúria. O meu pai morreu de insolação, ele ficou doente apenas por algumas horas, e morreu rezando por sua família. Meu pai era um homem de boa aparência, muito inteligente e cheio de energia, mas viciado na maldita bebida. Ele podia controlar muito bem seu apetite até ir a uma vila, ou cidade. Então, quando seus amigos o convenciam a tomar uma bebida, ele era generoso e facilmente persuadido. Quando tomava uma bebida, era como um louco por mais, e pensava que era rico, e dava seu último centavo. Então, quando não tinha dinheiro para comprar bebida, ele penhorava suas roupas e voltava para casa para sua grande família e sua esposa de coração partido sem um centavo para comprar comida, e tudo em trapos. E nós, crianças pequenas, fugíamos e nos escondíamos. Nossas jovens vidas estavam cheias de terror e de dificuldades. Esta é a razão pela qual ficamos na pobreza com uma mãe doente e de coração partido e 8 crianças desamparadas, sem que ninguém no mundo inteiro viesse em nosso socorro. Sim, eu sou filha de um bêbado, com todas as outras provações sombrias a passar. Nunca antes tinha dado isto ao público, mas sinto-me guiada por Deus para que o mundo saiba como o Senhor me chamou e me levantou das profundezas, para que Ele possa ser tudo e em tudo, para provar que nenhuma carne se gloriará em sua presença. O Senhor deve estar fazendo a obra, e não é pela sabedoria humana, mas pelo Espírito do Deus vivo. Minha mãe ficou com 8 filhos para sustentar, e quase na miséria. Então começou a batalha da vida com todos nós. Minha mãe foi obrigada a buscar trabalho de várias maneiras. Minhas irmãs mais velhas e eu tivemos que sair de casa e trabalhar durante a semana. Tínhamos não apenas a nós mesmos para sustentar, mas também nossos irmãos e irmãs em casa. Era muito difícil para minha natureza sensível conviver com estranhos. Eu estava infeliz e com saudades de casa. Eu queria ir à escola onde pudesse aprender, pois ansiava por uma educação, e muitas vezes chorei até dormir por causa disso. Eu tinha meus livros na cozinha, onde podia ler um verso e memorizá-lo, depois lia outro, e assim por diante, melhorando assim cada oportunidade enquanto trabalhava. Não tive oportunidade de ir à igreja desde as minhas primeiras memórias. Aos 8 anos de idade, o meu coração estava cheio de um forte desejo de conhecer Deus. 2 das minhas irmãs se converteram em uma reunião metodista. Eu fui 1 ou 2 vezes. Meu coração estava derretido com o amor do Salvador, mas eles pareciam pensar que as crianças não tinham necessidade de salvação, e me impediram. Aos 13 anos de idade, participei de uma reunião da Igreja dos Discípulos. Toda a minha família era discípula nessa época. Quando ouvi a história da cruz, meu coração estava cheio do amor de Jesus. Meus olhos pareciam ser fontes de lágrimas. Eu estava sentada no fundo de um grande público, e fui a primeira a começar a buscar o Senhor. Parecia tão longe para o banco da frente, que parecia que eu nunca poderia chegar lá, mas eu disse: eu não posso deixar de perecer se eu for. Estou decidido a tentar, pois se eu ficar longe, sei que morrerei para sempre. O ministro, muito atencioso comigo, me disse muitas coisas boas para me encorajar e orou para que minha vida pudesse ser uma luz brilhante. Se ele pudesse ter olhado para a frente e visto o trabalho de minha vida para um mestre, certamente teria se alegrado em saber o quanto ele havia falado gentilmente com a pobre menina órfã. Mas então eu não fui convertida. Eles não acreditaram numa mudança de coração, nem de natureza, mas, louvado seja o Senhor, Ele não me deixou na escuridão. No dia seguinte, quando me levaram para o riacho para ser batizada, havia uma grande multidão ao redor. Eu ouvi alguém dizer: talvez ela se afogue. Isso me assustou um pouco. Pensei: talvez eu possa, mas disse a mim mesmo: Senhor, passarei se o fizer.
Então pedi ao Senhor que me salvasse completamente, confiando em suas mãos. E quando entrei na água, uma luz veio sobre mim, e eu me converti. As pessoas viram a mudança e disseram que eu tinha desmaiado. Então, comecei minha nova vida de paz e alegria no amor de um Salvador. Depois fiquei contente e feliz, cantando e louvando a Deus o dia inteiro. Eu nunca fui a nenhum lugar de entretenimento. Participei de 4 reuniões no sábado e 3 ou 4 durante a semana. Eu não ficava longe de uma reunião uma vez por ano, a menos que eu estivesse doente. Agora eu estava mais ansiosa do que nunca para receber uma educação, pois queria trabalhar para Jesus e ser útil na vinha de Cristo. Logo após a minha conversão, ouvi a voz de Jesus me chamando para sair pelas estradas e cercas e reunir as ovelhas perdidas. Como Maria, eu ponderei estas coisas em meu coração, pois não tinha ninguém para me aconselhar. Os discípulos não acreditavam que as mulheres tivessem o direito de trabalhar para Jesus. Se eu tivesse dito a eles minha impressão, eles teriam zombado de mim. Nunca tinham ouvido falar de mulheres trabalhando em público, exceto como missionárias, por isso não via nenhuma possibilidade, exceto, como eu pensava, se alguma vez me casasse, minha escolha seria uma cristã sincera e então entraríamos no trabalho missionário. Alguns anos depois, casei-me com o Sr. Woodward. Nos estabelecemos no país e pensamos em ganhar, por parte da indústria e do trabalho honesto, um pouco dos bens deste mundo para sustentar estes corpos físicos. Mas minha saúde falhou e tudo o que empreendemos parecia um fracasso. Eu estava longe de toda a influência cristã, e não podia frequentar a casa de Deus. Muitas vezes, ao ouvir os sinos da igreja tocando, que havia sido o sinal para eu ir à casa de culto, e sabendo que eu não podia ir, eu chorava até adormecer. Eu tive uma provação após a outra, e as tentações e desânimo me cercaram de todos os lados. O anjo da morte veio à nossa casa e, depois de pairar por alguns dias, levou nosso único filho, um menino encantador e brilhante de olhos azuis. Quando ele estava prestes a morrer, olhou para cima e sorriu. Ele parecia um anjo, e parecia dizer: "Mamãe, não chore por mim. Eu vou para um mundo melhor." Quase quebrou meu coração deixá-lo na sepultura fria, mas pude ver a mão amorosa de Deus e ouvi-lo me chamar para construir mais alto, para colocar meus afetos nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Mal havia passado um ano quando o anjo da morte veio novamente à nossa casa e levou nosso bebê Fred e, ao mesmo tempo, eu fiquei semanas entre a vida e a morte. Em tudo isso eu pude ver a mão do Pai amoroso me chamando para deixar tudo e segui-lo. Por volta dessa época, nossa filhinha Georgia se converteu. Ela tinha cerca de 7 anos de idade. Ela foi um grande conforto para mim. Ela gostava de falar sobre a bondade de Deus e do nosso Redentor. Muitas vezes nós gostávamos de conversar juntas sobre a bela casa sobre o rio onde seus irmãos haviam ido. Eu não pensei que ela me deixaria tão cedo para unir-se às suas fileiras e levantar sua voz com a deles, para cantar a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro para sempre. Ela adoeceu com aquela doença terrível, escrófula, e durou cerca de 8 meses. O seu sofrimento foi grande, mas ela nunca murmurou ou reclamou, mas apenas disse que era para o seu bem. Ela adorava ler sobre Jesus, e as belas mansões que ele estava preparando, e o manto e a coroa que a esperavam. Ela falou a todos que vieram vê-la sobre Jesus e seu amor, e dizia-lhes para encontrá-la no céu. Ela enviava mensagens para sua professora e estudiosos da escola de Sabate, e para seus amigos de longe e de perto, para encontrá-la no céu. Durante semanas antes de morrer, seu rosto foi todo iluminado com a glória de Deus. Os anjos pareciam estar pairando sobre sua cama. Ela podia ouvi-los cantando. Seu corpo estava conosco, mas seu espírito parecia estar acima da terra em comunhão com Deus. Ela estava pronta para ir com Jesus, mas parecia difícil para ela me deixar. Ela dizia: "Ó mamãe, se você pudesse ir comigo eu ficaria tão feliz." "Detesto deixar-te, ó, me diga,
você me encontrará no céu. Eu dizia, Georgie, eu vou tentar. Mas isso não foi o suficiente. Ela disse, mamãe, diga que você vai, eu não posso morrer a menos que você prometa que vai me encontrar no céu. Eu disse, Georgie, pela graça de Deus eu te encontrarei no céu. Ela disse, agora estou pronta, sei que você virá, mamãe, sempre estarei procurando por você, e quando você morrer eu irei buscá-la. No sábado antes de morrer, ela me chamou ao lado de sua cama e me disse, mamãe, vou deixá-la esta semana, e ela começou a arrumar sua casa. Ela falou em morrer, como falaríamos de ir visitar uma querida amiga. Ela entregou todos os seus bens terrenos. Para mim ela deu seu testamento. Disse que gostaria de ver todos os seus amigos mais uma vez. Ela escolheu seu manto funerário e o lugar onde seria enterrada, e nos pediu que deixássemos espaço para eu ser enterrada ao seu lado. Ela ficou conosco até o último dia da semana, e frequentemente ouvíamos ela dizer, estou indo, Senhor, estou indo agora para ti, lava-me. Purifica-me com aquele sangue que derramou no Calvário. Ela continuava convidando a todos a virem a Jesus e serem salvos. Seus sofrimentos foram intensos no final. Quando ela não podia falar, e nós perguntávamos a ela se estava feliz, e se Jesus estava com ela, ela sorria e acenava com a cabeça. Ela pensava que estava partindo. Levantava a boca para dar um beijo de despedida a cada um e se despediu com um suspiro, dizendo, vejo você no céu, mas ela se recuperou e viveu por 2 horas. Desta forma, ela falou até ao fim, e o seu rosto brilhava com a glória do céu. Olhando para cima, disse ela, mamãe, vejo Jesus e os anjos, vejo os meus irmãozinhos, eles vieram por mim. E eles a levaram triunfantemente para a terra celestial. Parecia vê-los ao passarem pelos portões da Nova Jerusalém. Foi como a morte se separar da minha querida. Mas Jesus era muito precioso para minha alma. O céu estava mais próximo, Cristo era mais querido do que nunca. Eu tinha mais um tesouro na glória. Minha saúde tinha estado muito debilitada durante toda a doença dela. 3 semanas antes de sua morte, a pequena Gertie nasceu. Ela era a cara de Georgie, e parecia ter sua natureza doce, e eu pensei que à medida que ela crescesse, ela tomaria seu lugar. Mas o precioso botão não tinha permissão de florescer neste mundo de pecado. Na idade de 4 meses, os anjos a levaram onde as flores nunca desbotam nem morrem, ali para se juntarem a sua irmã e irmãos, que esperavam para recebê-la nos portões dourados. Eu poderia dizer com Davi, eles não podem voltar para mim, mas eu irei até eles. Louvado seja o Senhor pela esperança do cristão. Olhe para o Cordeiro de Deus. Se do pecado você deseja ser livre, olhe para o Cordeiro de Deus. Ele, para resgatá-lo, morreu no Calvário. Olhe para o Cordeiro de Deus. Coro. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, pois só Ele é capaz de salvar-vos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quando Satanás tentar, e dúvidas e medos atacarem, olhai para o Cordeiro de Deus. Vós, em sua força, prevalecereis sobre todos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Você está cansado? Será que o caminho parece longo? Olhai para o Cordeiro de Deus. Seu amor alegrará e encherá vosso coração de canções. Olhai para o Cordeiro de Deus. Não tenha medo quando as sombras do seu caminho caírem. Olhe para o Cordeiro de Deus. Na alegria ou na tristeza, Cristo está em tudo. Olhe para o Cordeiro de Deus. Capítulo 2. Preparação para o serviço. Desde o momento dos tristes acontecimentos que acabam de ser narrados no capítulo anterior, a minha saúde estava muito debilitada, e muitas vezes fui levada à beira da sepultura. Todos os que me viam, pensavam que eu ia morrer. Mas o trabalho que o Senhor me chamava a fazer, surgia diante de mim, tão claramente que eu pensava que Ele me levantaria, e abriria o caminho, e nessas alturas, quando eu parecia estar a pairar entre a vida e a morte, eu tinha visões tão gloriosas. Certa vez, eu estava orando pela salvação dos pecadores, e o Salvador apareceu na cruz ao meu lado, e falou comigo.
Coloquei minha mão sobre seu corpo mutilado, e olhei para seu rosto sorridente. Em outra ocasião, estava a meditar sobre o amor de Deus, ao dar o seu único filho para morrer pelos pecadores, e sobre o belo lar que ela estava a preparar para aqueles que o amam, e eu parecia flutuar, e fui parar na cidade bela. Oh, a visão gloriosa que encontrei, nunca poderá ser expressa por uma língua mortal. O céu está lá? É uma cidade real. Seus habitantes são reais, e não imaginários. Se as mães pudessem ver os seus filhos como eu os vi, em toda a sua glória resplandecente, nunca chorariam por eles, mas deixariam tudo e seguiriam Jesus. Não deixariam que nada as impedisse de se encontrarem com os seus filhos no céu, onde eles estão a brilhar com uma beleza deslumbrante, à volta do trono de Deus. E estão a olhar para dar as boas-vindas à cidade bela. Nunca penso meus filhos como se estivessem na sepultura. Oh, não. A forma amada que colocamos no túmulo frio, nada mais é do que o caixão que continha a joia que agora brilha na coroa do Salvador. Muitas vezes agora, quando estou a suplicar aos pecadores, para virem a Jesus, e a falar-lhes do amor de Deus, do belo lar no céu, das mansões brilhantes e da veste e da coroa, e da grande multidão que foi lavada no sangue do Cordeiro. O véu parece ser retirado, e sinto-me perdido no amor e na glória de Cristo. Sinto-me como se a congregação tivesse sido deixada para trás e eu estivesse a flutuar para cima numa nuvem de glória. Oh, o maravilhoso amor de Deus! A metade nunca foi contada. Nunca poderá ser contada. Será preciso toda a eternidade para contar o amor redentor, no maravilhoso plano de redenção, para um mundo moribundo. Caros leitores, não quereis desistir de tudo e seguir Jesus, e encontrar-vos comigo nessa bela terra, onde a tristeza nunca chegará. Eu louvo a Deus pela sua bondade amorosa para comigo, que sempre levantou os melhores amigos cristãos, em meu favor. Em todas as minhas doenças e problemas, os ministros e as pessoas vinham das diferentes igrejas da cidade, e faziam reuniões de oração no meu quarto. Rezavam nas igrejas pela minha recuperação. Eu estava disposto a morrer e a deixar a minha filha e o meu filho, sentindo que Deus cuidaria deles, mas o trabalho que Deus me chamava a fazer, surgia diante de mim. Durante todos estes anos, Deus tinha estado a preparar-me, mas eu não estava disposta. Sentia-me como um verme à sua vista. Parecia-me impossível empreender o trabalho para a salvação das almas, mas tinha chegado o momento de prometer ou morrer. Prometi a Deus que se Ele me devolvesse a saúde, me preparasse e me mostrasse o trabalho, eu tentaria fazê-lo. Comecei a melhorar imediatamente. Mudamo-nos então para uma colônia de amigos, e eles vieram e levaram-me para a igreja. As reuniões eram gloriosas. Deus parecia dizer-me, eu te trouxe até aqui, comece a trabalhar. Agora começou a luta. Eu era muito tímida. E preso como concorrentes. Num espírito temendo ao povo. Quando me levantei para testemunhar, tremi como uma folha, e comecei a inventar desculpas. Ó Deus, manda outra pessoa. Então o Senhor, numa visão, fez-me ver o abismo aberto, em todo o seu horror e miséria. Havia choro, lamentações e ranger de dentes. Estava rodeado por uma grande multidão de pessoas, que pareciam inconscientes do seu perigo e que, sem um momento de aviso, cairiam nesse lugar horrível. Eu estava acima das pessoas, numa estreita prancha, que se estendia em direção ao céu, e estava a exortar e a suplicar as pessoas que subissem para a prancha e escapassem daquele lugar horrível. Muitos começaram a andar. Havia uma bela luz brilhante por cima de mim, e eu encorajava-os a seguirem essa luz, e iriam diretamente para o céu. Essa visão deixou uma grande impressão na minha mente. Quando o Espírito de Deus se esforçava comigo, para falar ou orar na reunião, eu resistia o máximo que podia. Então essa visão terrível surgia diante de mim, e eu via almas afundando na desgraça eterna. A voz de Jesus sussurrava, eu estou convosco, não temais. Então eu estaria de pé ou de joelhos num momento. Esquecia-me de tudo, exceto do amor de Deus,
e das almas moribundas. Deus parecia falar através de mim, para as pessoas. Mas eu tinha tanta oposição para enfrentar. O meu povo se opôs, o meu marido e a minha filha lutaram contra isso, e toda a minha natureza se encolheu, para não ir, e servir de objeto de observação para as pessoas. Mas o Senhor estava mostrando de várias maneiras, que eu deveria ir, e realizar o trabalho que Ele tinha para eu fazer. Vários ministros que eu nunca tinha visto antes me disseram, em momentos diferentes, que Deus estava me chamando para o ministério, e que eu teria de ir. Eu disse, se eu fosse um homem, adoraria trabalhar para Jesus. Disseram-me que eu tinha um trabalho a fazer que nenhum homem poderia fazer. O Senhor estava me chamando para o oeste, para trabalhar pelas almas perdidas. Não posso levar Willie comigo, nem posso deixá-lo para trás. Então o Senhor achou por bem tirá-lo do caminho, assim, colocou a mão sobre meu querido filhinho e, em poucos dias, levou-o para o céu. Ele era a alegria de minha vida. Ele tinha quase 7 anos de idade. Era muito inteligente para sua idade. Na verdade, muito além de sua idade. Era o queridinho de toda a vizinhança. Quando adoecia, parecia saber que não iria se recuperar. Ele falava em morrer, e ir ver Georgie, que havia morrido há 3 anos naquele mês. Disse que teria que morrer algum dia, e que preferia ir agora, se pudéssemos ir com ele, que nunca mais ficaria doente, nem precisaria tomar mais remédios. Ele se despediu de todos nós, e disse que estava indo para junto de Jesus. Ele morreu muito feliz. Ele havia falado, e se preocupado muito com sua irmãzinha, e disse que não poderia viver sem ela. Pela fé, eu podia vê-la encontrando nos belos portões, e dando-lhe as boas-vindas à cidade dourada de Deus. Esse triste luto quase me tirou a vida. O querido Salvador nunca esteve tão próximo e real para mim antes. Ele estava ao meu lado, e parecia me carregar em seus braços amorosos. Eu podia dizer, o Senhor me deu e o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando estava sozinha, sentia tanta falta de meu querido, que chorava como se meu coração fosse se partir. Então eu sempre orava e, enquanto orava, esquecia tudo que era terreno e voava pela fé até a cidade dourada, e lá via meus queridos, todos juntos, brilhando em glória, olhando para mim e dizendo, mamãe, não chore por nós, mas venha para cá. Eu sempre terminava louvando, e dando glória a Deus, por tê-los levado a um lugar tão feliz. Litzy, nossa filha mais velha, com 16 anos. Era tudo o que nos restava de 6 filhos queridos. Em todas essas provações, Deus estava me preparando, e abrindo o caminho para a grande batalha, contra o inimigo das almas, e agora o grande desejo do meu coração, era trabalhar para Jesus. Eu ansiava por ganhar uma estrela para a coroa do Salvador. Mas quando pensava em minha fraqueza, eu me esquivava do trabalho. Às vezes, quando o Espírito de Deus estava insistindo, e me chamando com tanta intensidade, eu me rendia e dizia, sim, Senhor, eu irei. A glória de Deus vinha sobre mim, como uma nuvem, e eu parecia ter sido levado a centenas de quilômetros de distância, e colocado em um campo de trigo, onde os feixes caíam ao meu redor. Fiquei cheio de zelo e poder, e senti como se pudesse estar diante de todo o mundo, e falar com pecadores à beira da morte. Parecia-me que eu deveria deixar tudo e partir imediatamente. Então Satanás vinha como um dilúvio e dizia, você ficaria bem pregando, sendo um alvo de atenção para as pessoas fazerem piada. Você sabe que não conseguiria fazer isso. Então eu pensaria em minha fraqueza e diria, não, é claro que não posso fazer isso. Então eu ficava na escuridão, e no desespero. Eu queria fugir de Deus, ou desejava morrer, mas quando comecei a ver a situação dessa forma, que Deus sabia tudo a meu respeito, e era capaz de me qualificar para o trabalho, e estava disposto a fazê-lo, pedi a Ele que me capacitasse. Quero que o leitor entenda, que, naquela época, eu tinha uma boa vivência, um coração puro, estava cheio do amor de Deus, mas não estava preparada para a obra de Deus. Eu sabia que era apenas um verme.
Deus teria que pegar um verme para debulhar uma montanha. Então pedi a Deus, que me desse o poder que ele deu aos pescadores da Galileia, que me ungisse para o serviço. Vim como uma criança pedindo pão. Procurei por ele. Deus não me decepcionou. O poder do Espírito Santo desceu como uma nuvem. Era mais brilhante do que o sol. Fui coberto e envolvido por ele. Meu corpo estava leve como o ar. Parecia que o céu havia descido. Fui batizado com o Espírito Santo, com fogo e com o poder que nunca me abandonou. Oh, louvado seja o Senhor! Havia fogo intenso, e os anjos estavam por toda parte no fogo e na glória. É por meio do Senhor Jesus Cristo e por esse poder que tenho estado diante de centenas de milhares de homens e mulheres, proclamando as riquezas insondáveis de Cristo. Os amigos queriam que eu viajasse por um ano com um ministro e sua esposa, e trabalhasse em reavivamentos, e eles pagariam todas as despesas. Mas meu marido não queria que eu fosse, nem que me envolvesse no trabalho em nenhum lugar. Capítulo 3. Progresso na preparação. Pensei que iria fazer um curso de estudo e preparar-me para o trabalho, pensando que o Senhor faria com que o meu marido e as pessoas estivessem dispostos, de alguma forma, a deixar-me sair e trabalhar. Mas não conseguia fixar a minha mente no estudo. Tudo parecia vazio e desocupado. E eu estava inquieta e incomodada. Uma noite, o querido Salvador apareceu-me numa visão, falou comigo face a face, e perguntou-me o que estava eu a fazer na terra. Senti-me condenada e disse, Senhor, vou trabalhar na tua vinha. O Senhor disse, quando? E eu respondi, quando me preparar para o trabalho. Então o Senhor disse-me, não sabes que enquanto te preparas, há almas a perecer? Vai agora, e eu estarei contigo. Eu disse-lhe que não podia falar com as pessoas, não sabia o que dizer, e elas não me ouviam. Jesus disse, pode dizer às pessoas o que o Senhor fez pela tua alma, fala da glória de Deus e do amor de Jesus, diz aos pecadores que se arrependam e se preparem para a morte e para o julgamento, e eu estarei contigo. Ainda assim, eu dava uma desculpa atrás da outra, e Jesus respondia, vai, e eu estarei contigo. Eu disse-lhe que queria estudar a Bíblia, que não a compreendia suficientemente bem. Então, apareceu na parede uma grande Bíblia aberta, e os versículos destacavam-se em letras grandes. A glória de Deus brilhava à volta e sobre o livro. Olhei e percebi tudo. Então Jesus disse novamente, vai, e eu estarei contigo. Eu gritei, Senhor, eu vou. Para onde hei de ir? E Jesus disse, vai aqui, vai ali, onde quer que haja almas a perecer. Louvado seja o Senhor pela sua maravilhosa bondade em revelar a sua palavra e vontade de uma forma tão maravilhosa, a um pobre e fraco verme do pó. Eu vi mais naquela visão do que poderia ter aprendido em anos de estudo árduo. Louvado seja o seu santo nome. Vi que não devo depender de nada que eu possa fazer, mas olhar para ele em busca de força e sabedoria. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu devia ser o vaso de barro, que Deus ia usar para a sua própria glória. Eu deveria ser o porta-voz de Deus. Eu deveria confiar em Deus para falar através de mim, ao povo as palavras de vida eterna. Durante todo este tempo, havia um monitor secreto dentro de mim que me dizia que eu devia chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não conseguia me livrar dessa reflexão, nem de dia nem de noite. Caminhando ou sonhando, eu parecia ter uma grande congregação diante de mim, todos em lágrimas, enquanto eu lhes contava a história da cruz. Assim, durante meses e anos, eu debatia, e ainda assim eu vacilava e hesitava, e, como Jonas, ajustava a minha vela para Tarsis. Pensava que, se fosse um homem, seria um prazer para mim, mas para mim, uma mulher, pregar, se pudesse, sujeitar-me ao ridículo e ao desprezo entre os meus amigos e parentes, e traria opróbrio sobre a sua gloriosa causa. Sempre que eu tinha problemas, fugia para a fortaleza da fé, da graça e da oração. Mas quando eu ia em segredo para orar, as palavras pareciam vir a mim,
Tu me negas diante dos homens, e eu te negarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Então, eu ia à minha Bíblia e procurava ensinamentos e exemplos. Quem fez pouco de Miriam quando o escritor disse, então, Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Mais uma vez, o Senhor fez o seu povo errante lembrar-se da sua grande bênção a Israel, quando disse, não te enviei Moisés, Arão, e Miriam, para serem os teus líderes. E novamente os profetas foram ordenados por Deus. E, quando havia problemas, Baraque não ousava enfrentar o inimigo, a menos que Débora liderasse a caravana. E a nobre mulher, sempre pronta a trabalhar para Deus e para a sua causa, disse, irei certamente. O povo de Deus não deve ser uma presa para o inimigo. Oh, não, convocai os homens de Israel, os poderosos exércitos de Císera, estão a reunir-se. Ao continuar a ler a minha Bíblia, vi que, em todas as épocas do mundo, o Senhor levantou homens, mulheres e crianças da sua própria escolha. Miriam, Débora, Ana, Uda, Ana, Febe, Narciso, Trifena, Pérside, Júlia, e as Marias, e as irmãs que foram cooperadoras de Paulo no Evangelho, cujos nomes estavam no livro da vida, e muitas outras mulheres cujos trabalhos são mencionados com louvor. Até as crianças foram feitas instrumentos de seu louvor e glória. Ver 1 Samuel 3:4, Jeremias 1:6, Números 22 e 28. Quanto mais eu investigava, mais encontrava para me condenar. Havia o mestre dando 1, 2 e 5 talentos, e a obrigação moral de cada pessoa recebê-los. E suas diversas recompensas. Eu tinha um talento, que estava escondido. Pelo profeta Joel, aprendemos que uma característica especial da dispensação do Evangelho, será, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Parece que o profeta Joel disse que os últimos dias seriam particularmente notáveis por esse tipo de profecia. Não podemos reservar o decreto de Deus, pois é dito, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Veja o sermão sobre o ministério feminino no final, agora, para aqueles que são sensíveis a este ponto. Proponho a pergunta, primeiro. Não há tanto para sustentar a posição de que as mulheres são chamadas para pregar, quanto há para que os homens sejam chamados. Se admitis que há tal chamado para o ministério, então de onde vem a autoridade para fazer o trabalho, exclusivamente para o sexo masculino? Qual teria sido o trabalho das mulheres que trabalharam com Paulo? Carta de Paulo à Igreja de Filipos, 4:3, segundo. Como é que elas podiam obedecer a Deus e não profetizar? Atos 2:18. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Atos 21:9. Foi isso por autoridade divina, cerca de 35 anos, após o estabelecimento da dispensação do reino do Evangelho. E será que é menos digno para as mulheres trabalharem no reino, ou na vinha de Cristo, agora, do que naquela época? Se vós determinardes que não há pregação aceitável, apenas por meio de uma ministração chamada, quem irá arrogar-se o poder de determinar o chamado, visto que ninguém está investido de poder miraculoso? Mas se negardes que haja qualquer autoridade divina pela qual a palavra é pregada, por que não oferecer um maior encorajamento àqueles que podem trabalhar com mais sucesso? Haverá um tempo em que todos os bons trabalhadores encontrarão uma recompensa justa, pois é dito, todo vale será exaltado, e todo monte e colina serão abatidos, e o que é tortuoso se endireitará, e os lugares difíceis se aplanarão, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor o disse. A primeira reunião que me comprometi a realizar, foi numa pequena cidade onde tínhamos vivido alguns anos antes, bem no meio do povo do meu marido. Era uma cruz para mim falar com aquelas pessoas, mas eu disse, em nome de Deus, e pela sua graça sustentadora, vou tentar e deixar o resultado com ele.
Quando me levantei para falar, este texto veio-me à mente: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Quando comecei a falar sobre o assunto, o espírito temeroso do ser humano deixou-me. E as palavras vieram-me mais depressa do que eu as podia pronunciar. A minha cunhada ficou desolada, e saiu de casa. Continuamos a reunião durante alguns dias, e 20 pessoas afirmaram ter se convertido. As pessoas convertiam-se por toda a vizinhança. Um dos que vieram a esta reunião tornou-se meu genro. Continuei a cuidar da casa e a dedicar o máximo de tempo possível às reuniões, para dar ao meu marido a oportunidade de ir ao seu trabalho. Eu estava ansiosa para levantar dinheiro para irmos para o oeste. Eu cavalgava 8 quilômetros e realizava uma reunião no sábado à noite, e 3 reuniões no sábado, às vezes em igrejas diferentes, e depois voltava para casa por uma estrada montanhosa e acidentada. Nessa altura já estava quase exausta e mal conseguia andar para fazer o meu trabalho. Mas no último dia da semana voltava a ir, e muitas vezes durante a semana realizava reuniões nas cidades à volta de onde nasci e cresci, onde vivíamos desde que nos casamos. Foi uma cruz para mim falar perante a minha própria família, e as pessoas que sempre conheci. Mas Deus abençoou maravilhosamente os meus trabalhos em todos os lugares. Onde quer que eu fosse, a casa estava cheia. Eu não escrevia os meus sermões nem tinha esboços de sermões. Pegava num texto e confiava em Deus para me guiar à sua maneira. Eu estava a realizar uma reunião durante alguns dias no local onde fui criada, e a casa estava cheia todas as noites. Uma noite, não consegui obter um texto. As pessoas foram chegando até que a casa ficou lotada. Comecei a ficar assustada. Um irmão me disse: os discípulos vão aparecer esta noite. Ali estava eu, com várias centenas de pessoas à minha frente, e nenhuma mensagem. Nada para falar. Tudo estava vazio. Comecei a suplicar a Jesus. Disse-lhe que me tinha chamado para pregar, que estava aqui uma multidão esfomeada e eu não tinha pão para lhes dar. Para confirmar a sua promessa, e para se glorificar ao manifestar o seu poder a este povo, veio-me a palavra: que vais fazer com Jesus, que se chama o Cristo? E também o lugar onde encontrar o texto. Jesus parecia sussurrar-me ao ouvido: estou convosco, não tenhais medo. Abri a reunião e repeti o texto. Ao fazê-lo, o poder veio, e parecia que tudo o que eu tinha de fazer era abrir a boca. As pessoas por toda a casa começaram a chorar. Falei durante 1h15. O poder veio como quando recebi o batismo do Espírito Santo. Parecia que a casa estava cheia da glória de Deus. Senti-me como se estivesse a ser puxado para cima das pessoas. Glória a Deus por ajudar um verme do pó. Para a glória de Deus e para encorajamento daqueles que estão empenhados em trabalhar pelas almas perdidas, para provar que nenhum lugar é demasiado difícil para Deus, se apenas confiarmos nele. Vou contar-vos a vitória que Deus me deu num lugar chamado Devil's Den, caverna de demônios. Este lugar distinguia-se pela infidelidade e ceticismo. Havia uma velha igreja livre, na qual nunca se soube de ninguém que se tivesse convertido. Alguns dos nossos melhores ministros tinham tentado realizar reuniões aqui, mas tinham ido embora com desgosto. Este lugar ficava a mais de 9 quilômetros de casa. Recusei-me várias vezes a ir a este lugar, mas por fim decidi ir, crendo que Deus abalaria os alicerces da infidelidade e que haveria um abalo entre os ossos secos. Uma grande multidão se reuniu. Tinham vindo por mera curiosidade, esperando ver-me sair. Eu tinha que falar, orar e cantar. Mas Deus estava lá em grande poder. Alguns daqueles infiéis empalideceram e tremeram nos seus lugares. Por alguns dias eu mal consegui encontrar um lugar para ficar. Eu marquei reuniões durante o dia, mas eles disseram: não podes ter reuniões durante o dia, ninguém virá. Disse-lhes que se não viesse mais ninguém, eu iria orar para que Deus derramasse o seu poder sobre o povo. Por volta do 4º dia, algumas pessoas converteram-se de forma brilhante. Foram para o trabalho.
A notícia espalhou-se como fogo, e os cristãos, os cantores e os ministros vieram a quilômetros de distância. Havia centenas que não conseguiam entrar na casa. As portas e as janelas estavam abertas, e a ordem era tão boa que penso que quase todas as pessoas de fora podiam ouvir. Realizei a reunião durante 2 semanas, e 75 pessoas converteram-se ao Senhor. Um homem idoso e a sua esposa, com cerca de 75 anos de idade, e 9 dos seus filhos, converteram-se. Quase todos os que se converteram tinham mais de 20 anos de idade. Alguns dos pecadores mais endurecidos de todo o país se converteram. Tiveram de confessar que Deus estava ali com um poder maravilhoso. Organizei uma escola sabatina de 150 alunos, e coloquei como superintendente um homem que tinha sido um bêbado notório. Designei 2 reuniões de oração para cada semana, e estabeleci reuniões todos os sábados. Diferentes ministros se comprometeram a pregar. As pessoas diziam que era uma obra gloriosa, mas que não podia durar muito, que quando eu partisse, ela iria afundar-se. Bendito seja Deus! Ouvi falar de apenas um que voltou para o mundo. Louvado seja Deus, a obra continua, e o deserto do pecado floresceu como a rosa. Onde havia maldição e blasfêmia, há cânticos e louvores a Deus. Nunca desanimemos, mas apoiemo-nos em Deus, e Ele nos dará sempre a vitória, se confiarmos nele e lhe dermos a glória. Louvado seja Deus pela vitória através da fé, na sua promessa e pela eficácia do sangue do Cordeiro. Permitam-me que diga, para encorajamento daqueles que estão a começar na obra do Senhor, que Deus prometeu estar sempre conosco, até o fim. Nós não somos nada mais do que o barro, através do qual Deus fala. Não pela força, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Espírito Santo habita nos nossos corações, e brilha através das nossas vidas e ações, se, pela fé, aceitamos Deus na sua palavra, descobriremos em todos os momentos e lugares, que a sua graça é suficiente, e que nos dará sempre a vitória. Temos de reivindicar a vitória pela fé, antes que as muralhas caiam. Josué 6:20. Hino de adoração. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, de manhã cedo nossa canção se elevará a ti, Santo, 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 misericordioso e poderoso, Deus em 3 pessoas, Santíssima Trindade. Santo, 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 todos os santos te adoram, lançando suas coroas de ouro, ao redor do mar de vidro, querubins e serafins se prostram diante de ti, que eras, e és, e sempre serás. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, todas as tuas obras louvarão o teu nome. Na terra, no céu e no mar. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus em 3 pessoas, Santíssima Trindade. Capítulo 4. No trabalho. No caminho para casa, depois de uma reunião de reavivamento, peguei um forte resfriado, que se instalou na minha garganta. Paramos em Columbiana, a 16 quilômetros de casa. Quando estávamos lá, um líder de uma classe metodista, pediu-me que tomasse conta da reunião de oração, e pregasse para eles. Como era muito tarde para anunciar uma reunião, eu respondi-lhe que iria, se pudesse, e que teríamos uma reunião de louvor, pois eu só conseguia falar num sussurro. A igreja tinha ido atrás de estilo, orgulho, festivais, etc., até perder a sua força. Estava sem vida. Fui e, para minha surpresa, as pessoas estavam a chegar em multidão. Continuaram a chegar até a casa ficar cheia, e diziam que a casa tinha capacidade para 1000 pessoas. Ali estava eu, mal conseguindo sentar-me. Tão rouca que mal conseguia falar, sem nenhum ministro ou alguém para me ajudar. Nunca tinha estado perante uma congregação assim, ou com tanto estilo. Tremi na minha cadeira, mas, como me agarrei a Deus. Em oração silenciosa, pedi-lhe que me tirasse o frio e a rouquidão, e o espírito temeroso do homem, e tudo mais, e que me desse uma mensagem para aquele povo moribundo. Pensei que, se conseguisse subir ao púlpito,
Diria às pessoas que tinha sido um erro, que não tinha prometido falar. Parecia tão longe. Mas fui, e levantei-me para pedir desculpas. Pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar para o Senhor. Enquanto fazia, este texto veio-me à mente: estou a fazer uma grande obra, e não posso descer. Confiei em Deus para me tirar o frio. Nos primeiros 5 minutos, eles mal conseguiam entender uma palavra. Depois a minha voz tornou-se clara e forte, e eles podiam ouvir distintamente em toda a casa, e as palavras pareciam sair. Falei durante 1 hora, e o poder de Deus manifestou-se maravilhosamente. Por toda a casa as pessoas choravam, e uma solenidade semelhante à da morte se abateu sobre a congregação. Eles queriam que eu continuasse com um reavivamento, mas eu não podia. Sempre que penso nessa reunião, fortaleço a minha fé, e tenho vontade de louvar a Deus, pela vitória através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Amém. Tive vários apelos para aceitar um trabalho fixo, onde poderia ter me saído bem. Os Irmãos Unidos queriam que eu tomasse conta da Sociedade Missionária da Mulher, ou fizesse um percurso. Os cristãos bíblicos queriam que eu me unisse a eles, e tomasse conta de 3 grandes igrejas, e os metodistas queriam que eu tomasse conta de uma igreja. Todas estas igrejas ficavam num raio de 16 quilômetros de casa, e eu teria recebido um bom salário. Mas eu sentia que a minha missão era a de um evangelista. Sentia que o meu trabalho não estava confinado a um cargo ou lugar, mas onde quer que o Senhor me conduzisse. Juntei-me à Igreja dos Irmãos Unidos e obtive autorização para pregar e organizar igrejas. Senti que chegara um momento em que teria de deixar a casa, os amigos e nossa única filha para viajar pelo oeste. Foi uma provação dolorosa. Tive de fugir para a rocha, que é mais alta do que eu, antes de poder dizer: Senhor, obedientemente eu irei, alegremente deixando tudo para trás. Somente tu serás meu líder, e eu ainda te seguirei. Meu marido estava agora disposto, e ansioso para ir comigo na obra. Era preciso ter muita fé, pois tínhamos que começar sem bolsa ou alforge, como os discípulos, confiando que o Senhor supriria nossas necessidades. A promessa de Jesus foi cumprida. Se deixarmos tudo por causa dele, teremos casas e terras, irmãs e irmãos, e um lar no céu. Encontro mães e pais queridos, irmãs e irmãos, e filhos queridos nascidos no reino, onde quer que eu vá, que são tão queridos para mim quanto os meus próprios filhos. Antes de ir para o oeste, realizei 9 reavivamentos, organizei 2 igrejas, uma delas com cerca de 70 membros, organizei uma escola sabatina com cerca de 100 alunos, e marquei uma reunião de oração no mesmo local. Preguei em 22 casas de reunião, e 4 casas de escola, para 8 denominações diferentes, e proferi 200 sermões. Este trabalho foi realizado em cerca de 1 ano e meio. Deus abençoou os meus trabalhos neste curto espaço de tempo, com resultados mais gloriosos do que eu esperava ver em anos, ou talvez numa vida inteira de trabalho. Louvado seja o seu santo nome. Quando fomos para o oeste, para nos dedicarmos ao trabalho que Deus me chamava a fazer, o primeiro lugar em que paramos foi em Oil City, Ohio. Preguei na igreja metodista na mesma noite, e no dia seguinte fomos para Fairview. Aqui os irmãos S e T estavam a terminar uma série de reuniões. A classe pediu-me para continuar as reuniões, o que fiz durante 16 dias. Nunca vi o poder de Deus manifestar-se tão maravilhosamente como nestas reuniões. Havia problemas na igreja há vários anos. Alguns dos melhores membros tinham saído, e a igreja tinha perdido o seu poder. Senti-me convencida de que Deus iria restaurar o amor e a harmonia na igreja. Visitei essas famílias e, no terceiro dia da reunião, os problemas foram resolvidos. Todos os que estavam presentes vieram ao altar, e fizeram uma consagração completa e oraram por um batismo do Espírito Santo e de fogo, e nessa noite ele veio. 15 vieram ao altar gritando por misericórdia. Homens e mulheres caíram e ficaram deitados como mortos.
Eu nunca tinha visto nada assim. Senti que era obra de Deus, mas não sabia como explicar, nem o que dizer. Fiquei um pouco assustada, pois não sabia o que as pessoas iriam pensar, ou o que poderiam fazer comigo, já que eu era líder da reunião. Enquanto o temor de Deus estava sobre o povo, e eu olhava, sem saber o que fazer, o Espírito de Deus trouxe-me a visão que tive antes de começar na obra do Senhor. E disse: não te lembras de quando foste levada e viste o campo de trigo e os feixes a cair? O grande campo de trigo eram as multidões de pessoas, a quem deves pregar o Evangelho, os feixes que caíam. É o que veis aqui esta noite, o poder avassalador de Deus. Este é o meu poder. Eu disse que estaria com vocês e lutaria as suas batalhas, não é a sabedoria dos homens, mas o poder e a sabedoria de Deus que são necessários para trazer os pecadores das trevas para a luz. O Senhor revelou-me coisas maravilhosas, em poucos instantes, os meus medos desapareceram. Aqueles que estavam deitados sobre a casa como mortos, depois de ficarem deitados cerca de 2 horas, todos, um após o outro, levantaram-se tão rápido como um flash, com rostos brilhantes, e gritaram por toda a casa. Nunca tinha visto conversões tão gloriosas, nem gritos tão intensos. Pareciam tão leves como uma pena. Os ministros e os velhos santos choravam, e louvavam o Senhor em alta voz. Diziam que era o poder do Pentecostes, que o Senhor os estava visitando com grande misericórdia e poder, e que havia uma grande vitória a caminho. Já se passaram 12 anos após essa reunião, o Senhor derramou o Espírito Santo, como prometeu que faria nos últimos dias, com sinais e maravilhas. A seguir, ele disse que daria as últimas chuvas do Espírito, antes que o notável dia do Senhor chegasse. Isso deveria ser dado para reunir a última colheita de almas, antes que Jesus viesse nas nuvens. Muitas vezes estive diante de congregações de milhares de pessoas, pregando ou cantando, quando o Espírito Santo caiu sobre elas, e varreu, onda após onda, até que as multidões balançassem para frente e para trás, como as árvores numa floresta, ou grãos numa tempestade. Muitos dos altos carvalhos ficavam prostrados sobre a casa ou acampamento, e, como no avivamento de Cornélio, muitos se convertiam de pé ou sentados em seus lugares. Muitos gritavam, outros choravam em alta voz. Outras vezes o poder varria a casa com um poder arrebatador. Em poucos minutos, quase todos na congregação estavam a chorar, santos e pecadores. A solenidade da morte recaía sobre as pessoas, não se ouvia um som nem se via um movimento, as pessoas eram dominadas pelo poder de Deus. Esses derramamentos do Espírito Santo eram sempre seguidos por centenas de pessoas que vinham a Cristo. O Senhor tem apoiado a sua palavra, tal como eu a preguei na linha apostólica, com sinais e maravilhas e demonstrações do Espírito. Ele mostrou-me que estamos nos últimos dias. Ele tem derramado o seu Espírito em todas as minhas reuniões. Louvado seja Deus, não importava como o Espírito Santo vinha, eu sabia que o Senhor estava guiando. Como eu percebi isso, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Oh, quão preciosas são estas palavras do nosso amoroso Pai, abre bem a tua boca e eu a encherei, e não temas a sua face. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes com a cara deles, para que eu não venha e te confunda diante deles. Vai, e eu serei contigo. Seja forte e corajoso. Quando eu senti a minha posição de responsabilidade, e olhava para a casa lotada, eu, como Pedro, começava a afundar, e clamar, Senhor, ajude, Senhor, use o barro para a sua glória, e me dê uma mensagem para este povo à beira da morte. Oh, louvai o Senhor! Pelo seu maravilhoso cuidado por nós, e pela sua maravilhosa salvação, que enche as nossas almas de glória, que nos tira o medo da perseguição, o medo do homem e o medo dos demônios, e nos faz regozijar no meio das provações, lembrando-nos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, etc.
que nos tira o medo da morte, e quando olhamos para a sepultura, ouvimos um grito do Calvário, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. A morte é a porta, para a glória. O meu trabalho seguinte foi na Capela Betel, no circuito de Santa Maria, onde realizei uma reunião de avivamento, que durou 11 dias. A classe estava em más condições. Havia problemas na igreja há 9 anos. 16 membros ou mais tinham deixado a igreja, mas a harmonia e o amor foram restaurados na classe, e quase todos os que tinham saído voltaram. O padre D, que tinha estado fora da igreja toda a sua vida, saiu e juntou-se à igreja, e 11 membros da sua família seguiram-no. Um irmão consagrou-se ao ministério, e está agora a pregar o evangelho glorioso. Um infiel foi convencido e convertido, e agora está no ministério. 135 pessoas subiram ao altar, 39 uniram-se à classe, obreiros cristãos e ministros vieram de todas as partes, e tivemos um tempo glorioso. A casa estava cheia até transbordar, metade das pessoas não conseguiu entrar. As pessoas que estavam à espera não puderam entrar. Não havia lugar para os que estavam a chorar. O altar e os assentos laterais estavam cheios, e na noite em que encerrei a reunião, havia 32 no altar. Parecia que todos os que chegavam se convertiam. 2 jovens assistiram à reunião durante todo o tempo, e foram profundamente conscientizados. Trabalhei com eles dia e noite. Senti-me impressionada por aquela ser a sua última oportunidade, e se não viessem para Jesus, a sua condenação estaria selada. Disse-lhes que acreditava que a morte estava no seu caminho. Eles ficaram pálidos, mas não se renderam. Pouco tempo depois do fim da reunião, ambos adoeceram quase ao mesmo tempo, e ambos ficaram inconscientes até ao fim, indo para a eternidade sem um raio de esperança. As pessoas lembravam-se de como eu tinha trabalhado com eles e pensavam que era um aviso de Deus, para que outros fugissem para os braços de um Salvador, e escapassem à vingança de um Deus justo. Oh, é uma coisa terrível morrer sem Cristo, é dar um salto na escuridão, e descer as águas escuras do Jordão sem Cristo, para iluminá-lo com a sua glória. Em Indiana fomos ao Pleasant Mills, em Indiana, para realizar uma série de reuniões, e lá encontramos a classe quase desfeita. Só consegui encontrar 6 que tinham alguma experiência, eles estavam desanimados. Até mesmo o ministro não tinha esperança de que ela fosse edificada novamente. Os batistas eram fortes ali, e havia contendas entre as igrejas. Muitos dos irmãos aconselharam-me a não ir, mas eu pensei que, como era um lugar tão difícil, o trabalho era mais necessário ali do que em qualquer outro lugar. Reivindiquei a vitória antes de as muralhas caírem. Na noite em que comecei, havia apenas 2 membros presentes, embora a casa estivesse lotada. Falei a partir do texto: estou a fazer uma grande obra, não posso descer. Falei principalmente para a igreja. Disse-lhes que éramos irmãos e irmãs em Cristo, e que todos estávamos empenhados em construir um edifício para o Senhor, e que cada um tinha uma parte na construção. Convidei-os a saírem e ajudarem, que não era apenas um privilégio deles, mas Deus ordenou-lhes que viessem em auxílio do Senhor contra os poderosos, pois tínhamos uma grande batalha a travar e precisávamos de todos os soldados. Deus disse: malditos sois vós que não subis em socorro do Senhor contra os poderosos. As igrejas saíram todas, e não conseguíamos distinguir um batista de todos os irmãos. O irmão B, o ministro batista, saiu e ofereceu-se para fazer tudo o que pudesse. Muitos deles saíram numa boa experiência. 2 foram ao altar e se converteram, e todos nós ficamos unidos por laços de amor, que espero que durem para sempre. Ninguém parecia pensar que a igreja poderia ser edificada. Eles diziam: se algum bem é feito aqui, é mais do que eu espero. Eles não tinham fé, eu não podia depender deles de forma alguma. No terceiro dia, 2 homens idosos, com cerca de 60 anos, vieram ao altar pela primeira vez em suas vidas, e se converteram, e um jovem saiu, e eles foram direto para o trabalho. Ver para crer.
Isto animou os membros, e tivemos um tempo glorioso. A casa estava cheia até transbordar, todas as noites. A reunião durou 16 dias. 55 vieram ao altar, e acho que quase todos foram brilhantemente convertidos. No sábado de manhã, não consegui encontrar uma mensagem. Quando cheguei à igreja, a casa estava cheia, e mesmo assim não tinha nenhuma mensagem. Quando me dirigi ao pátio, um irmão perguntou-me se eu iria pregar um sermão fúnebre. A hora da pregação, e se assim fosse, o cortejo estaria ali dentro de pouco tempo. Estudei um pouco. Achei que era tudo do Senhor, e disse que sim. Mas eu nunca tinha pregado um sermão fúnebre. Oh, como eu olhava para Deus a fim de me orientar para a sua glória. Eu sabia que se Deus não falasse através de mim, eu ficaria confuso. Este texto veio-me à mente, ele não pode voltar para mim, mas eu posso ir até ele. Voltei-me para a passagem da Bíblia, e a luz de Deus parecia brilhar sobre o texto. Era uma criança que estava morta e os seus pais não estavam salvos. Ambos foram convencidos e prometeram-me não parar até encontrarem a pérola de grande valor. Quando me levantei e li o texto, o seu significado revelou-se, e o Espírito de Deus desceu com grande poder. As pessoas estavam a chorar por toda a casa. Oh, louvado seja o Senhor pela sua ajuda sempre presente quando confiamos nele. Enquanto realizava a reunião, visitei um homem que estava doente e não era salvo. Conversei e orei com ele, e ele foi docemente salvo. Deixei-o regozijando-me no amor do Salvador. Ele foi levado para a igreja, mas morreu em poucas semanas. Ele estava muito feliz e resignado. Fui despedir-me dele. Ele disse que ia partir em breve, mas que se encontraria conosco na cidade bela lá em cima. Durante as suas últimas horas, os seus amigos e vizinhos reuniram-se, e ele falou e exortou-os a procurarem Cristo, e a encontrarem-se com ele no céu. Dizia que os anjos e o seu filhinho que tinha morrido, estavam na sala. Gritou e louvou a Deus até ao último suspiro. A sua morte triunfante convenceu alguns dos mais duros pecadores da realidade da religião. Oh, deixai-me morrer a morte dos justos, para que o meu último fim seja como o dele. Nosso Pai amoroso está chamando seus filhos para casa, um a um. Alguns de nós têm mais entes queridos na cidade dourada do que aqui. Eles estão observando e esperando por nós. Será que eles estão esperando em vão? Capítulo 5. Surpresas. Enquanto estava em Lima, Ohio, participei de uma festa surpresa para o Padre P, pois ele estava fazendo 83 anos. Cerca de 160 pessoas jantaram em um belo bosque perto da casa. Vários dos moradores mais antigos do condado estavam presentes. Depois que o senhor idoso recebeu muitos presentes, iniciei a reunião cantando. O padre R., o primeiro morador do condado de Van Wert, dirigiu a oração. Preguei sobre o texto, somos peregrinos e estrangeiros, e depois tivemos uma reunião de louvor. 9 pessoas se levantaram para as orações do povo de Deus. Encerramos cantando ó, pensem no lar lá de cima, e apertando as mãos. Sentimos que nunca mais nos encontraríamos naquela gloriosa reunião, mas, se formos fiéis, todos nos encontraremos na Costa Dourada, onde nunca mais nos despediremos. A pedido do irmão B, fomos a Sião, no circuito Olive Branch, em maio, e começamos uma reunião que durou 2 semanas. Encontrei alguns nomes no livro de classe, mas eles estavam espalhados. Apenas 2 ou 3 fiéis puderam ser encontrados. Eles, juntamente com o seu pastor, estavam desanimados. Eles enfrentaram tanta oposição que pensaram que Sião jamais se levantaria, e brilharia. Mas eu me mantive firme pela fé, e os muros começaram a se erguer. Embora estivesse na época do plantio do milho, eu fazia reuniões dia e noite. As reuniões eram bem frequentadas. No sábado, a casa estava cheia e, à noite, nem todos conseguiam entrar. O povo de Deus foi muito reavivado, e os que estavam desviados foram resgatados, e muitos saíram para a verdadeira luz.
Alguns dias após o encerramento da reunião, um homem foi jogado de seu cavalo, perto da igreja e morreu. Creio que foi um aviso de Deus para aqueles que estavam lutando contra sua convicção. Ele estava fora de Cristo e, sem dúvida, deu um salto na escuridão. Caro leitor, como está a situação com você? Se o pálido mensageiro da morte viesse buscá-lo hoje, você daria um salto para a eternidade, e ouviria o juiz dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o castigo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, ou você iria gritando para casa, para a glória. Que Deus o ajude a fazer do céu o seu lar. Depois de nossa visita a esses lugares, realizei uma reunião por alguns dias em uma escola, e 15 pessoas se levantaram para orar. 6 pessoas de uma família se converteram ao Senhor. Um jovem com quem eu havia trabalhado arduamente, e tentado convencê-lo a vir a Cristo, morreu repentinamente. Ele morreu sem deixar qualquer evidência de ter sido salvo. Sua morte lançou uma tristeza sobre toda a vizinhança. Seu pai e toda a família, exceto a mãe, não eram salvos. Eu me interessava particularmente por essa família, mas eles nunca compareciam às reuniões. Alguns dos irmãos disseram que eu poderia conseguir uma escola perto de onde eles moravam. Realizamos uma reunião, e eles compareceram. Fizemos cultos uma vez por semana durante um mês. A mãe saiu em uma experiência muito brilhante, e o pai e 5 dos filhos se converteram com alegria, exceto um filho. Ele disse que ainda não estava convencido. Todos eles se uniram à classe de Fireview e são obreiros muito sinceros. Creio que eles serão de grande ajuda para a igreja. O irmão C pregou em Fireview. Ao pregar em Fireview, o irmão C abriu as portas da igreja. 10 pessoas foram acolhidas, entre elas, esta família. Fomos então para o Rio, onde 20 pessoas foram batizadas. Nunca tive uma visão tão bonita. O Espírito Santo desceu com grande poder, e quase todos saíram da água gritando e louvando ao Senhor. Uma grande multidão presenciou a cena, e todos pareciam sentir o poder de Deus. Em seguida, fomos para a escola e tivemos uma pregação à noite. Eu estava realizando algumas reuniões em Betel e, ao voltar para casa, fiquei surpreso ao ver charretes, carroças, e pessoas se aproximando da casa, de todas as direções. Os queridos irmãos, irmãs e amigos estavam se reunindo naquele dia para comemorar meu aniversário, de 39 anos. Todos trouxeram suas cestas bem cheias, e a mesa estava repleta de coisas deliciosas. Depois que todos nós acabamos de comer as coisas deliciosas que estavam na mesa, recebi vários presentes. Em seguida, nós reunimos em um bosque próximo, onde passamos o resto do dia em serviços religiosos. Os exercícios foram iniciados pelo reverendo T, e a oração foi feita pelo irmão W. O irmão H. fez alguns comentários apropriados, e outros irmãos fizeram excelentes discursos, após os quais algumas irmãs fizeram comentários. O poder de Deus foi maravilhosamente manifestado. Em seguida, agradeci as pessoas por sua bondade, e falei sobre a reunião gloriosa que nos aguarda no outro lado do rio. Então nós levantamos e cantamos: "Ó, pense em uma casa lá." Eu disse que apertaríamos as mãos enquanto cantávamos, e que todos pensariam em nosso lar, e em nossos entes queridos lá. Toda a congregação chorou e todos sentimos que, se nunca mais nos encontrássemos na terra, nos encontraríamos no céu, onde não há separação nem tristeza. Realizei uma reunião de sextas, que começou em 28 de julho de 1883, e durou 3 dias, no belo bosque ao lado do rio. Houve um grande número de participantes, e prevaleceu a melhor harmonia. No sábado, cerca de 2.000 pessoas se reuniram no bosque. Tivemos uma reunião de louvor pela manhã. Foi uma visão gloriosa, ver os filhos de Deus de todas as denominações, e ouvi-los erguer a voz contando sua esperança no céu. No final dessa festa celestial, preguei sobre o texto: "Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos."
O poder de Deus estava maravilhosamente presente. Uma quietude semelhante à da morte estava sobre o povo, e muitos dos santos e pecadores choraram. À tarde, o irmão Al pregou sobre o amanhecer da igreja, o luar e o sol de hoje. No final, fomos até o rio próximo e alguns foram batizados pelo irmão Al. Ao olhar para a multidão que se aglomerava na margem do rio, minha mente se voltou para a cena do Jordão. À noite, preguei sobre o texto, eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Capítulo 6. Igreja de Uod. O apelo macedônio, da igreja de Uod, do outro lado da linha de Indiana, sendo muito urgente, senti o Senhor me chamando. Comecei a reunião num ambiente muito desanimador. A casa era nova. A classe tinha sido organizada principalmente por membros não convertidos. Cerca de 9 anos antes, houve uma contenda na igreja, e os membros se dispersaram. O líder da classe, um homem que se encontrava à beira da morte, abençoado seja Deus, foi resgatado. Sua esposa e quase toda a sua família também foram trazidos para o rebanho. Outro irmão, que havia sido de grande ajuda para a causa, mas que havia perdido sua força e experiência, disse que nunca mais se interessaria por religião. Na primeira noite, a casa estava cheia de gente, e se alguma vez precisei das orações das pessoas, foi nessa altura. Eu estava tão fraca, que mal conseguia me levantar da cadeira. Pedi a este homem que orasse. Ele começou: Senhor, tu enviaste aqui. Se ela pregar até o dia do juízo, ninguém será salvo, e assim por diante. Levantei a cabeça para ver quem era ele. Eu disse: meu bom homem, mudarás de opinião antes de muitos dias, se não podes orar por mim, eu posso orar por mim mesmo. E creio que isso me deu força e poder. Na noite seguinte, chamei-o de novo, e o povo alegrou-se, ao ouvi-lo mudar de atitude. Eu recebi 12 pessoas na igreja. Ele foi um dos primeiros a me dar a mão, e era um dos meus melhores amigos. Louvado seja Deus! Aqueles que têm preconceitos ou estão prontos a se opor a mim, quando vou para um novo lugar de batalha, são sempre os primeiros a serem levados para a rede do Evangelho, e a me convidarem para ir para a casa deles. Muitas famílias inteiras foram trazidas para a igreja. Dificilmente havia uma família em 5 quilômetros à volta onde não houvesse um ou mais dos seus membros convertidos na reunião. A reunião durou 5 semanas, de dia e noite, e o interesse aumentava a todo momento. A casa estava cheia de gente a maior parte do tempo. Isso foi quase o dobro do tempo que eu já havia realizado uma reunião de uma só vez. Há pouco tempo, vi um irmão de lá que se convertera durante a reunião. Ele disse que todos estavam firmes no seu posto. Durante a reunião, havia uma mulher que estava profundamente convencida, mas ela se cansou e tornou-se rebelde. Eu disse-lhe que ela ia esperar que Deus enviasse juízos sobre ela, ou sobre a sua família. Ela disse que iria arriscar. Poucos dias depois do encerramento da reunião, o seu filho preferido foi trabalhar na ferrovia. 2 dias depois, ele foi trazido até ela, despedaçado por um trem. Ele havia participado da reunião e recusado o último chamado. Caro leitor, tome cuidado, e vá para a rocha, Cristo Jesus, para se refugiar. Havia um homem que estava há anos tentando acabar com todas as reuniões, e tinha conseguido. Ele veio a esta reunião e começou como de costume. Falou de mim e disse todas as coisas más que pensava. Fez tudo o que pôde para impedir que as pessoas viessem ao altar. Os irmãos ficaram desanimados e disseram que não havia misericórdia para ele. Senti que, se ele fosse salvo, teria de ser naquela noite. Fiquei com muita vontade de orar a Deus para que removesse a pedra de tropeço, se houvesse alguma misericórdia para ele, que o convertesse imediatamente, ou o tirasse do caminho. Ele estava presente, e louvado seja Deus por ter respondido à minha oração, enviando-lhe uma convicção tão profunda que ele ficou contente por clamar por misericórdia. Ele disse que acreditava que aquela oração o tinha salvado. Na noite seguinte, chamei-o para falar para a igreja.
As pessoas ficaram muito surpreendidas por verem tal mudança. Deus pode, e vai nos dar a vitória se apenas confiarmos nele. Os metodistas pediram-me para ir a Shiloh, a 400 metros de Liberty. Foi o que fizemos. Visitei os membros da Igreja dos Irmãos Unidos e convidei-os a virem fazer uma reunião de união. Eles vieram e nos ajudaram, e nos convidou para as suas casas. Entre os muitos irmãos e irmãs bondosas estavam os irmãos F e suas famílias. Sempre me lembrarei deles pela sua bondade. Tivemos uma reunião gloriosa. Quase todas as casas se tornaram casas de oração. Havia 3 pessoas brilhantemente convertidas que já tinham passado dos 50 anos de idade, também um de 85 anos de idade, um cético e infiel. Ele tinha lutado contra todas as igrejas e insultado os ministros que tinham falado com ele. Visitei-o em sua casa. Vi que o velho era muito inteligente e estava bem informado sobre todos os assuntos, exceto sobre o que era de importância vital para ele. Oh, como o meu coração se compadeceu dele! Vi que era preciso fazer alguma coisa ou ele estaria perdido para sempre. Vi-o à beira da morte, e isso era um pesadelo para ele. Ele queria discutir sobre todos os pontos, exceto o correto. Eu trazia-o de volta à sua condição de perdido, dizendo-lhe que Deus me tinha enviado para o levar a Cristo. Vi que ele estava a ficar muito inquieto, que o Espírito de Deus se tinha apoderado dele, por isso fui-me embora. Ele ficou muito perturbado. Em poucos dias, mandou-me chamar para lhe dizer o que devia fazer para ser salvo e, enquanto eu falava com ele, chorava como uma criança. A sua mulher disse que era a primeira vez que o via chorar. Para a surpresa de todos, ele foi conosco à igreja nessa noite. Sentou-se mesmo em frente ao púlpito, onde podia olhar-me bem na cara e perceber cada palavra. Falei a partir do texto: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Falei diretamente para ele e com ele. Ele achou que foi uma reunião maravilhosa. Disse que nunca tinha visto nada assim antes. Uma grande mudança veio sobre ele. Mas eu não estava satisfeita com a sua situação. Ele não conseguia entender a mudança de coração. Tal como Nicodemos, ele queria argumentar. Veio à reunião no dia seguinte. Eu fui até ele e conversei e orei com ele. Ele recebeu a bênção como uma criança. Entregou-se totalmente a Jesus e olhou para o céu à espera do testemunho, e, bendito seja o Senhor, ele veio. Deus abençoe e guarde, querido pai, espero encontrá-lo no céu, e falar da maravilhosa misericórdia de Deus, que o salvou na última hora. Capítulo 7. Visões. Ao chegarmos a Monroeville, condado de Allen, Indiana, chamamos o irmão M, o pastor responsável, e começamos as reuniões nessa noite na Igreja Episcopal Metodista, em novembro de 1883. A igreja, com poucas exceções, estava morta. Há anos que não havia um avivamento na cidade que desse resultado, e quase todos previam um fracasso. Há 9 ou 10 anos que não havia um banco de luto. Era um banco para as pessoas se ajoelharem e vivenciarem o novo nascimento, e também se ajoelharem pedindo perdão dos seus pecados. No final da reunião do dia seguinte, pedi ao secretário que pusesse o instrumento musical para trás, e trouxesse para a frente o pobre e desprezado banco do enlutado. Ele riu-se e disse que o faria. Quando as pessoas viram o banco dos enlutados, disseram que seria uma boa piada para mim, que não teríamos utilidade nenhuma para esse banco. Enquanto pregava nessa noite, gritei vitória. E disse-lhes para afastarem do altar, pois a casa estava cheia, e chamei os que queriam vir. Começaram a aproximar-se do altar, e continuaram a fazer isso durante 3 semanas, dia e noite. A igreja tinha se tornado tão formal, os seus membros andavam de forma tão inconsistente, que muitos dos melhores homens e mulheres tinham se tornado quase sépticos. Senti que seria necessária uma grande demonstração do poder de Deus, para convencê-los da verdade da religião prática. Tudo o que desejardes para a glória de Deus, eu farei.
Acreditando na sua promessa, durante 3 noites orei para que Deus mostrasse o seu poder da sua maneira, para mostrar ao povo que Deus estava trabalhando. Pedi com toda sinceridade, acreditando que Ele responderia à minha oração. No 3º dia, uma das irmãs idosas caiu prostrada, e ficou fria e rígida, como se estivesse morta, sem reação, exceto o bater do seu pulso. Deitamos ela no sofá do púlpito. Ela permaneceu ali o resto do dia, e, durante a reunião da noite, 2 outras senhoras caíram da mesma forma. As pessoas ficaram muito animadas. Dissemos ao público que, se viessem em silêncio, poderiam passar por ali e ver elas. Alguns tinham medo de lhes tocar. Vários dos irmãos e irmãs ficaram e cantaram e oraram com elas toda a noite. No dia seguinte, outras 6 pessoas caíram. Uma jovem foi derrubada enquanto estava de pé, com os olhos bem abertos. Tinha um sorriso doce no rosto. Estava iluminada com a glória de Deus, e parecia um anjo. Ela ficou assim por cerca de 2 horas. Depois levaram-na para casa, com mais 5 pessoas. Enquanto as levavam, uma após outra, sem qualquer reação, as pessoas ficaram assustadas e algumas fugiram da igreja. Eu nunca tinha visto nada assim. Oh, como a minha fé se fortaleceu! Senti que Deus tinha mandado isto em resposta à minha oração. Uma noite, eu estava a suplicar aos pecadores, que aceitassem o convite, para estarem presentes na ceia das bodas do Filho unigênito de Deus. Eu sentia que a morte estava muito próxima. Disse-lhes que alguém estava a recusar pela última vez, e o caixão e a mortalha estavam perto. Oh, como lhes implorei que aceitassem enquanto havia misericórdia. Um velho estava tão convicto que não podia suportar. Não se rendia. Deixou a casa, amaldiçoando a igreja metodista. Pensou em fugir de Deus. Mas o julgamento rapidamente o alcançou. Ao sair da cidade, o trem passou por cima dele e o matou. Na manhã seguinte, antes das 7 horas, disseram-me que ele estava no seu lençol de enrolar, e pronto para o caixão. Isso causou uma grande agitação. Alguns disseram que eu pedi a Deus que o matasse, e que eles não queriam que eu orasse por eles nem por $50. Outros disseram que eu hipnotizei as pessoas, e muitos ficaram com medo de vir à igreja. Eu disse à congregação que eles não precisavam se afastar, nós poderíamos orar por eles em suas casas, e Deus responderia às nossas orações, e os deixaria tão mal pelo pecado, que eles ficariam felizes em vir à igreja e implorar por misericórdia. Louvado seja Deus! Ele estava trabalhando da sua maneira. Essa convicção tomou conta das pessoas. O fogo da reforma começou a se espalhar, até que muitos se converteram de forma brilhante. Cerca de 200 pessoas tiveram uma boa experiência naquela reunião, e cerca de 100 pessoas se uniram à Igreja Episcopal Metodista. O profeta disse: está chegando o tempo em que, se um homem sonhar um sonho ou tiver uma visão, terá vergonha de contá-lo. Esse dia chegou. É preciso muita graça de Deus para contar essas coisas, pois o mundo está tão cheio de incredulidade. Mas Jesus disse que deveria ser assim, as pessoas deveriam se tornar cada vez piores. Haveria uma apostasia nas igrejas. Surgirão falsos mestres, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, dos tais afastai-vos. Ao suplicar aos pecadores, como meu coração se volta para eles com amor e piedade, sabendo que a mesma mensagem selará o destino de alguns para a vida eterna, e de outros para a condenação eterna. É uma coisa terrível procrastinar, até que o Espírito nos abandone para nossa perdição, até que nos tornemos insensíveis, entregues à dureza de coração. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, pois porque morrereis. A vida é apresentada a você sem dinheiro e sem preço, mas de nada lhe valerá a menos que você o aceite como seu salvador pessoal. Os demônios acreditam e tremem por causa do castigo que os aguarda. Hino de louvor. A última e bela manhã. A última e bela manhã,
toda florida e bela, está passando rapidamente e logo aparecerá. Enquanto a poderosa, poderosa, poderosa trombeta soa. Venha, venha embora, ó. Estejamos prontos para saudar o dia feliz. E quando aquela manhã brilhante, em esplendor amanhecer, nossas lágrimas cessarão de correr, nossas tristezas desaparecerão. O noivo da glória descerá à terra, 10.000 anjos brilhantes o cercarão. As sepulturas se abrirão. Os mortos ressuscitarão, e, com o Redentor, subirão aos céus. Os santos então imortais em glória reinarão, a noiva com o noivo, para sempre permanecerão. Capítulo 8. O poder de Deus. Realizei uma reunião na Igreja Batista de Oakland, que durou 5 dias, e tivemos demonstrações maravilhosas do poder de Deus. Todas as outras denominações tinham preconceito contra essa igreja, por algum motivo que eu desconhecia, e não sentiam vontade de trabalhar e ficaram de braços cruzados. Os batistas eram muito fracos e não estavam funcionando bem. Alguns dos convertidos de outros lugares vieram e começaram a trabalhar com um poder maravilhoso. Nunca vi tais manifestações do poder de Deus antes, ou depois disso. A casa estava cheia da glória de Deus. Era como uma névoa. As pessoas caíam em seus assentos por toda a casa, dominadas pela glória de Deus. Os pecadores saíram clamando por misericórdia. Um universalista, um infiel e um católico, cada um com 70 anos de idade, foram convertidos. 2 deles saíram na última noite. O altar ficou lotado noite após noite. Cerca de 50 pessoas se converteram e muitas foram resgatadas. O trabalho tem prosseguido gloriosamente. Minha oração pelo querido povo de Oakland é que eles possam ser mantidos em paz e amor, até que Deus diga para subirmos mais alto, onde nos encontraremos novamente. Na sexta-feira à noite, realizei uma reunião na Igreja Luterana. Estavam presentes vários ministros de diferentes lugares, onde realizei reuniões no ano anterior. Todos eles deram bons relatórios sobre o sucesso das reuniões que realizei em seus locais de trabalho, e sobre a mudança na vizinhança. De fato, tivemos um momento de alegria. 14 ministros estavam presentes durante essa reunião. À noite, as pessoas vieram às centenas. Dizem que havia cerca de 2.000 pessoas no local e, embora as luzes fossem muito fracas, prevaleceu a melhor ordem. Havia 200 ou 300 pessoas presentes, que haviam se convertido em minhas reuniões no inverno passado. Meu coração saltava de alegria quando via seus rostos felizes, e os ouvia falar de suas alegrias no serviço do Senhor. Alguns eram idosos que haviam sido como brasas retiradas do fogo eterno. A hora da pregação havia chegado. Foi um momento difícil para mim. Apesar de termos tido um momento de alegria, o diabo estava no acampamento. Assim como nos tempos antigos, quando os filhos dos homens vinham adorar, Satanás também vinha, como fez no Jardim do Éden, só que de uma forma diferente, mas com o mesmo motivo, isto-me. O diabo sempre teve inveja de Deus e de sua obra. No início, ele se rebelou no céu e tentou assumir o trono, mas Deus o expulsou, e ele caiu como um raio. Depois, quando Deus fez Adão e Eva à sua própria imagem, Satanás apareceu com seus discursos lisonjeiros, e sua língua mentirosa, e fingindo fazer um trabalho melhor, tentou destruir o que Deus havia feito. Ele tem trabalhado na mesma linha desde então. Nunca houve uma obra gloriosa feita para Deus, mas o diabo apareceu em pessoa, ou na forma de um Judas, e tentou destruí-la. Portanto, nesse caso, tudo foi feito para me confundir, a fim de que eu fracassasse. Minha cabeça estava doendo, a ponto de eu mal conseguir enxergar. Não tive um momento para me preparar, ou organizar meus pensamentos, e nunca havia estado diante de uma multidão tão grande. Senti que deveria falar sobre o assunto mais profundo da Bíblia. O pecado imperdoável, e o trabalho do Espírito Santo. Eu clamei, Senhor, ajuda-me, e glorifica-te a ti mesmo. As palavras vieram, e ele me disse, Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo.
Não temas o seu rosto, nem o seu olhar, para que eu não te confunda. Eu estou com você para livrá-lo. Graças a Deus, eu não havia falado 5 minutos, antes de esquecer o rugido em minha cabeça, e meus inimigos, que talvez estivessem orando por meu fracasso. Esqueci-me de tudo, exceto da multidão à minha frente, que corria para o juízo final. Nunca tive tanto poder e liberdade. O assunto foi-me revelado tão claro como o dia. As palavras vieram mais rápido do que eu podia falar. Glória a Deus por sua bondade amorosa e ajuda presente em todos os momentos de necessidade. Estava presente um ministro idoso que veio ter comigo, e disse que certamente Deus estava falando através do vaso. Ele nunca tinha ouvido o assunto ser tão claro em todos os pontos, que as pessoas tinham recebido luz, e que só a eternidade diria o resultado daquela reunião. Realizei uma série de reuniões em Sheldon, Condado de Allen, Indiana, em 1884. Na Igreja Metodista Episcopal. Encontrei os membros muito fracos, uma boa dose de contenda entre eles, e muito poucos em condições de trabalhar. Dizia-se que Sheldon era a cidade mais difícil do estado. Mas Deus pode trabalhar e dar a vitória, se apenas exercermos uma fé viva e presente, não importa quão perverso e abandonado seja um lugar. Fui para o trabalho, confiando em Deus, e gritando vitória. Os pecadores começaram a vir a Cristo, a igreja saiu com uma experiência maior e os problemas foram resolvidos. Alguns dos irmãos de outras igrejas vieram e ajudaram no trabalho. Muitos que estavam na igreja há anos descobriram que eram apenas ossos secos, e vieram implorar por misericórdia. Mais tarde confessaram à igreja que tinham estado no escuro, que tinham confiado em obras sem um conhecimento prático, e que não eram aceitáveis para Deus. Uma senhora que estava na igreja dos discípulos, há 51 anos converteu-se em casa durante a reunião. Enquanto gritava por toda a casa, ela louvava a Deus, e dizia que este era o tipo de religião que ela queria. O Sr. B., um homem popular e talentoso em termos morais, teve uma experiência brilhante. As igrejas tinham tentado durante anos levá-lo à salvação. Ele compareceu à reunião. Quando vi, senti que ele devia ser salvo naquela reunião. Trabalhei de várias maneiras, orando dia e noite por ele, e estava confiante de que em breve ele seria um filho de Deus. Uma noite senti que tinha chegado o momento. A casa estava cheia de gente e os corredores estavam cheios de bancos. Subi em vários e fui ter com ele, e perguntei-lhe se não estava pronto para ir ter com Jesus. Ele começou a chorar e foi comigo até ao altar. Muitos gritavam de alegria. Ninguém podia duvidar da sua conversão, pois viam a mudança no seu rosto. O padre S. não ia às reuniões há 20 anos. Opunha-se a todas as igrejas e tentava impedir que a mulher e os filhos viessem à reunião. Ele tinha 83 anos de idade. A sua esposa estava muito ansiosa pela salvação da sua alma. Ela mostrou-lhe a minha fotografia e tentou despertar a sua curiosidade. Finalmente, ele veio a uma reunião durante o dia. Quando fiz o convite para os que desejavam entrar, ele dirigiu-se para a porta. Fui ter com ele e, quando vi como estava velho e fraco, e pensei na sua condição de perdido, o meu coração derreteu-se de pena dele. Senti que Deus o tinha enviado ali para ser salvo e que tinha de ser agora ou nunca. Falei com ele até que se rendeu e foi para o altar. Em poucos minutos ele se converteu. Pouco depois, foi batizado, e uniu-se à Igreja de Deus. Quando ele foi para a frente para lavar os pés, um rapazinho, que tinha sido convertido quando ele foi, lavou-lhe os pés, e depois ele lavou os pés do rapaz. Foi uma visão comovente. Certamente ele chegou na última hora. Ele disse que estava apenas à espera que o mestre o chamasse para casa. No final de junho ficou doente e sofreu muito. Ficou apenas alguns dias. Era paciente, bondoso e feliz, e aguardava que o Salvador o chamasse para o seu lar eterno. O grito da meia-noite. O grito vem soando alto, agora o noivo se aproxima. Tende as vossas lâmpadas bem acesas e brilhantes,
corações santificados à sua vista. Alegres, elevai as vossas mentes ao alto, fixadas no Senhor do amor. Ouçam o aviso soa alto, ouçam o grito da meia-noite. Erguei o grito de vitória, glória ao Rei que vem, alegria a todos os santos ele traz, juntem-se as canções que os anjos cantam, gritai em alta voz o louvor do vencedor, vê-lo-emos face a face, escutai. O aviso soa alto, escutai o grito da meia-noite. Salve, pois, o Cordeiro transpassado, chagas sagradas no lado e na palma, adorai-o com santa alegria, louvai-o sem ligação com o pecado. Os santos que dormem, logo ele trará, o hino do céu cantarão, glória ao Senhor nas alturas, logo o encontraremos no céu. Ouçam o aviso soa alto, ouçam o grito da meia-noite. Capítulo 9. Pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Na noite de 24 de agosto de 1884, encontramo-nos em Maples. Ao descermos do trem, fomos recebidos por vários dos queridos amigos. Eu tinha 3 reuniões por dia, que eram assistidas com interesse, e eu sentia que Deus estava conosco continuamente. Todos os que vinham com o espírito correto eram levados a regozijar-se. Havia 14 ministros presentes. O objetivo desta reunião era fazer uma reunião, juntando os irmãos e aqueles que se converteram nas reuniões do ano anterior. Neste sentido, tivemos várias centenas de convertidos reunidos, e todos vieram para a frente e mostraram o que Deus tinha feito por eles. Tínhamos vários policiais no local, mas eles não foram necessários, pois prevaleceu a melhor ordem. Dizia-se que havia de 1 a 8 mil pessoas no local todas as noites. No sábado, foi maravilhoso como o Senhor me sustentou e me deu coragem e força para conduzir todas as reuniões. Nunca antes tinha falado a uma multidão tão grande. Estive sempre muito resfriada, mas Deus deu-me uma voz tão clara e forte que eu podia ser ouvido distintamente em todo o bosque. Muitos idosos disseram que nunca tinham visto tanta ordem e interesse numa reunião de acampamento. Havia uma solenidade repousando sobre as pessoas. Pareciam sempre tristes por ver a reunião terminar. Houve muitos convertidos. Uma delas era uma senhora idosa de 77 anos de idade, que pertencia à igreja do Uncard. O seu filho e a sua esposa converteram-se no inverno e são grandes trabalhadores na vinha do Senhor. Um homem idoso, apoiado no seu cajado, cujos cabelos estavam brancos com as geadas de muitos invernos, converteu-se. Senti que ele era uma marca arrancada do fogo. Outro irmão, de 60 anos, que tinha confiado na moralidade durante toda a sua vida, teve os olhos abertos para ver a necessidade da vida eterna. Jesus diz, é preciso nascer de novo, a vida eterna é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No último sábado, o dia em que encerrei, ministramos a ceia do Senhor no bosque. Foi um momento solene. Ali estavam os convertidos, com os cabelos brancos cobertos pela neve de muitos invernos, tremendo em seus cajados. Ali estavam os cordeiros do redil, com os seus rostos a brilharem com o amor de Deus. Havia os jovens e as senhoras que estavam a começar a vida. Havia pais e mães de meia idade, com as grandes responsabilidades da vida sobre eles, todos sentados à mesa do Senhor, alguns pela primeira vez, e outros pela última. Em New Haven, por pedido sincero do irmão S., o pastor, comecei uma série de reuniões em New Haven, condado de Allen, Indiana, na igreja metodista. Percebi que estava num vale de ossos secos. Encontrei muito poucos cristãos, apenas 2 ou 3 que podiam assumir a obra. Agarramo-nos a Deus, pela fé e pela oração, esperando ver cair as muralhas. Começaram logo a vir ao altar, e vieram em grande número. Chegaram a vir de 40 a 60 de uma só vez. Tínhamos lançado a rede do Evangelho e apanhado tantos peixes que não conseguíamos levá-los para a praia. Eu orei, ó Deus, envia-nos ajuda. Em resposta à oração, o irmão S., o evangelista cantor, e outros, vieram.
As igrejas uniram-se na obra. Realizamos a reunião durante parte do tempo na Igreja Metodista, que continuou durante 2 semanas, e resultou em centenas de conversões, a maioria das quais foram levadas para as igrejas. Um católico foi convertido nesta reunião. Uma querida irmã de 70 anos e outra de 50, que eram membros da igreja há anos, disseram que tinham sido enganadas e estavam espiritualmente cegas. Agora elas se regozijavam no Deus de sua salvação. Nunca vi tantos jovens saírem numa só reunião. 2 deles já foram licenciados na Igreja Metodista. Uma menina, de 8 ou 9 anos de idade, veio ao altar. Eu fiz-lhe várias perguntas. Ela disse que queria ser o Cordeirinho de Jesus, e logo seu rostinho se iluminou com o amor de Deus. Perguntei-lhe se os seus pais eram cristãos. Ela disse que a sua mãe estava no céu, mas que o seu pai era mau, que bebia. Disse a ela que falasse e orasse com ele, e que lhe dissesse que, se ele não viesse para Jesus, estaria perdido. Algumas noites depois, de ela ter atravessado a casa cheia de gente, até ao púlpito. Vi a pequena águia, ela estava à espera que eu falasse com ela. Tomei ela nos braços e perguntei-lhe se ainda amava Jesus. Ela respondeu-me, sim, mas o meu pai está doente. Falei e orei com ele, mas não consegui levá-lo à reunião. O problema é que ele estava doente de pecado. Deus tinha enviado convicção ao seu coração. Ele viu que era um pecador e que estava a caminho do inferno. Eu disse a ela para dizer a ele para vir à reunião amanhã, que ele poderia não ficar bem. Ele veio com ela, e eu peguei-lhe na mão e perguntei-lhe se a sua menina tinha falado e orado com ele sobre a sua alma. Ele disse que sim, e começou a tremer e a chorar. Disse-lhe que ele estava a impedir o caminho da sua filha, que não queria que a sua filha dissesse no grande dia do julgamento. Nunca ouvi o meu pai orar. Ele foi comigo até ao altar. Um velho convertido alguns dias antes rezou com ele, e não demorou muito para que ele fosse abençoado. Abraçaram-se ao pescoço, com os cabelos brancos como algodão, ambos a chorar de alegria. Foi uma cena comovente. Verdadeiramente, uma criança pequena os guiará. Fui dali para Mápolis, e fui gentilmente recebida na pequena igreja pelos irmãos e irmãs. Encontrei a casa cheia e o pequeno grupo de obreiros fiéis, e eles fizeram um grande trabalho na reunião. Cerca de 50 convertidos vieram de New Haven, e foram trabalhar. À medida que subiam o corredor, com os rostos brilhantes e felizes, a brilharem com o amor de Deus, comecei a cantar, os reforços estão a chegar, a vitória está próxima. As pessoas em Mápolis conheciam a maioria dessas pessoas, e ficaram surpresas ao ver a grande mudança nelas. Quando uma após a outra se levantou e testificou da salvação e do amor de Jesus, em seus corações, e exortou os pecadores a fugir da ira vindoura. 2 deles eram meninos. Eles tinham caminhado de New Haven, 8 quilômetros, para estar nesta reunião. Eles falaram como pequenos pregadores. Tivemos um tempo glorioso. O avivamento começou imediatamente. Continuamos a reunião durante 10 dias. O poder de Deus foi maravilhosamente manifestado. Depois de Little River, fomos a Massillon, no sábado e tivemos 3 reuniões na igreja, e a casa estava cheia. A igreja de Massillon tornou-se de fato uma cidade edificada sobre um monte. Dos 100 que se converteram no inverno passado, disseram-me que estavam todos firmes. Bendito seja o Senhor. Estavam quase todos ali para falar por si próprios. 6 ou 7, levantavam-se ao mesmo tempo para falar do amor de Cristo. Oh, como eu louvei a Deus quando vi os rostos felizes dos queridos irmãos e irmãs, pais e mães, e os jovens, que eram quase como meus próprios filhos, tão fortes e firmes, e determinados, pela graça de Deus, a continuar até chegarem à bela cidade de Deus. Enquanto realizava a reunião na Woods Chapel, fui com vários irmãos e irmãs visitar um homem idoso que não podia ir à igreja. Ele estava a procurar o Senhor há algum tempo, mas não estava satisfeito. Mandou chamar-me. Ele mal podia esperar até que eu chegasse.
Ele encontrou-me à porta. Estava muito fraco. A casa estava cheia, e tivemos um momento muito solene. O velho foi salvo, ele exortou e louvou a Deus. 2 outros homens converteram-se, e todos nós nos regozijamos. E louvamos o Senhor. Houve gritos no céu quando os anjos levaram a notícia de que o filho pródigo estava a voltar para casa. Uma noite, no final da reunião, chegou um mensageiro dizendo que ele tinha morrido, e pediu-me para ir pregar no seu funeral. Choveu toda a noite e, quando parti, ainda estava chovendo. Tive de percorrer 8 quilômetros a cavalo, mal me conseguia sentar. Eu sabia que a casa estaria cheia, e assim a encontrei. Sentia-me muito fraca, mas confiei em Deus. E pedi-lhe que me desse força e voz. As palavras vieram-me à mente, e o desejo desfalecerá, porque o homem vai para a sua longa casa, e as pranteadoras andam pelas ruas. Eclesiastes 12:5. Assisti à reunião dos presbíteros da Igreja de Deus, que se reuniu em Columbia City, Indiana, em setembro de 1889, onde nos encontramos com muitos dos irmãos dos diferentes lugares onde tínhamos realizado reuniões. Um dos convertidos foi autorizado a pregar, e 2 estavam a pregar, tendo sido eleitos anciãos na igreja. Eu fui ordenada anciã, com autoridade para administrar as ordenanças e solenizar o matrimônio. A minha mais sincera oração é que eu possa viver humilde aos pés do Mestre, como barro nas mãos do oleiro, apto para o uso do Mestre. Fui chamado a pregar. Era uma cruz e tanto. Eu havia pregado na presença de tantos ou mais ministros, mas estava muito exausta pelo trabalho constante. Falei a partir do texto: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus deu-me liberdade, poder e voz. Louvado seja o Senhor pela sua bondade, e ajuda em todos os momentos de angústia. Quão maravilhosamente Ele cumpria sua promessa: eis que estou convosco todos os dias, até ao fim.